A gravação foi iniciada. Parece que agora vai. Se agora vai, então vamos. Meus amigos, bem-vindos ao nosso programa Vida Continua. O tema de hoje é um tema recorrente: transição planetária. Como se fala disso no meio espírita, né? E até fora do espírita. Para alguns noviços, o tema é assim, onde causa muita expectativa nas pessoas, ansiedade até, transição planetária, o nome é bonito. O que está acontecendo? A Terra está saindo de uma órbita para outra, está transitando de uma esfera para outra. O que é isso? É coisa da astronomia? Não, 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 não. Não é. Tem a ver com o alinhamento dos planetas? Não, 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 não. Essa transição de que fala o Espiritismo, em alguns dos seus livros, principalmente em A Gênese de Allan Kardec, é um salto de qualidade no senso moral da humanidade. E que isso está em andamento, está em curso há séculos. À época de Kardec, 1868, para ser mais exato, em A Gênese, ele escreveu que agora já não são as entranhas da Terra que se agitam, mas as entranhas do ser, do homem. Ou seja, é a nossa luta íntima, é o homem velho lutando com o homem novo. São as virtudes que teimam em se sobrepor às nossas fraquezas, iniquidades, defeitos. É o homem tentando sufocar o egoísmo e fazer brilhar a caridade, que é a antítese do egoísmo. Ao mesmo tempo que a humildade se sobrepõe ao orgulho. E assim é. Então, o processo de depuração vem ocorrendo. É claro que, de tempos em tempos, há um impulso maior quando chegam missionários, que é o tema que eu quero trazer aqui. Quando surgem esses espíritos luminares de escola, como Francisco de Assis, na Idade Média, deu um up, um salto de qualidade para a igreja da época, para aquela humanidade daquele período feudal ainda, medieval, né? Inclusive, era a época das cruzadas, até o próprio Francisco de Assis, o Francesco, il poverello di Dio, né? Ele também participou de uma cruzada, ficou lá deslocado lá no meio, né? Mas vejam também que Deus não nos deixa órfãos. Vai Francesco, vem filósofos. Os filósofos vieram no período aí da Renascença, com Descartes, né? Depois, no século XVIII, os iluministas, né, vieram, deram um empurrão, veio a Revolução Francesa, trazendo ideais superiores de liberdade, igualdade, fraternidade. No século XIX, o século de Allan Kardec, também quantas conquistas. Só para citar, nós tivemos aí a Revolução Industrial, já a segunda Revolução Industrial, a locomotiva chegando, as ciências saíram daquele único arcabouço que era uma ciência só, ela foi se subdividindo, a astronomia, a biologia, até a psicologia, que não é como a de hoje, mas também ganhou o seu ramo, é o positivismo. E o homem passou a ser, então, mais racional. Alguns arrogantes começaram a desprezar a religião, mas não. Se você pegar uma lista aí de cientistas, a maioria deles todos crentes em Deus. O próprio Darwin, Charles Darwin, apresentou a teoria da evolução, da seleção das espécies, contemporâneo de Allan Kardec, mas não negou a autoridade divina sobre aquilo. O que ele fez foi jogar luzes sobre a origem do homem, a sua escala, o aprimoramento das espécies.
mas não nega Deus. É que o Gênesis traz uma linguagem metafórica, poética até. No início, o Espírito surfava sobre as águas. Quer dizer, e é de fato, a vida aqui na Terra começou nas formas mais simples, no mar, na água. Depois foi para a Terra. Lá as algas, os unicelulares, começaram a assumir formas mais complexas, chegaram à Terra, viemos aí, entramos naquele período lá dos animais, aqueles o Jurássico, né? Os dinossauros, aqueles seres grandes que as brincar, né? Um dinossauro aqui, um dinossauro ali. Mas veja, depois que a Terra foi chegando a um momento tal, milhões e milhões de anos, pôde aparecer o primeiro hominídeo, parecido com um chimpanzé, mas parecido com um homem. Por quê? No aspecto fisiológico, os primatas já tinham chegado a um ponto, num ápice. Dali para frente já foi outro tipo, o Homo sapiens. Da mesma forma, o príncipe inteligente chegava a um nível tal que já podia utilizar aquele corpo para expressar sua inteligência. Você não pode pôr um motor de Boeing num Fusca, então é preciso compatibilizar as duas evoluções, tá certo? Eu estou aqui entrando com esse tema de novo, porque a gente vai falar dele na semana que vem, lá em Capivari, terra de Tarsila do Amaral. A gente costuma dizer que ali é terra de tanta gente. Nós temos um poeta de lá, Rodrigues de Abreu, que é de lá. O nosso jogador Amaral, o folclórico Amaral é de lá. E parabéns, Capivari, hein? Que agora tem um time na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro. Então, nós vamos estar em Capivari, porque eu tenho um laço muito próximo com a editora M, editora Mensagem Esperança, que edita livros já desde os anos 80. É a editora com o maior número de títulos, fora a FEB, no Brasil. É a editora M, que está lá. Eu estava lendo aqui na agenda da M. As agendas da M são um primor, né? De qualidade, de trabalho, de esmero. E olha o que eu encontrei no dia 31 de agosto, que por sinal é dia do nutricionista. Conta-se que o médium Chico Xavier, após entrevista concedida ao programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, em 3 de janeiro de 72, né? Ele foi abordado por uma pessoa que lhe disse: você está ficando famoso, hein, Chico, na televisão, cuidado, hein, meu filho, cuidado com a vaidade, cuidado para não cair. E Chico lhe teria respondido na sua humildade característica: não tem perigo, meu irmão, eu não vou cair. Como não vai cair, Chico? Não vou. Por que não vai cair, Chico? Porque eu não me levantei, eu nunca me levantei. Eu não subi do chão, não posso cair. Chico tinha essas tiradas bonitas. Então, eu vou estar lá com os amigos de Capivari, já vou aqui fazendo o meu anúncio e fazendo também aqui uma saudação aos amigos de lá. Estou aqui estudando o tema, que é esse mesmo, para acrescentar alguma coisa, né? E eu peço desculpas se eu for muito franco nas minhas colocações aqui. Mas, na verdade, não esperem transição planetária para já, não. É um processo diário. Voltaremos aqui no século seguinte, no outro, reencarnando. Mas o que fizemos hoje de bom vai dar um fruto amanhã. Então, é por isso que é preciso nos empenharmos no bem. É preciso que todo mundo melhore. Porque senão, o que diz lá na questão é a última, 1019 de O Livro dos Espíritos? Quando é que o reino do amor, do bem, vai se fixar na Terra em definitivo? Os Espíritos dizem: ora, isso ocorrerá quando os homens que habitam o planeta praticarem a caridade na sua expressão
mais íntima, mais sincera, na sua completude. Aí sim, o bem terá triunfado na Terra. Fora disso, não dá. E a gente vê, nós estávamos vendo, que o processo é lento. E para isso, de quando em quando, Deus envia Deus, através de Jesus, um Cristo planetário, vamos colocar hierarquicamente um espírito de grande magnitude que dirige os destinos deste planeta, concede a vinda de um espírito luminar para dar um empurrãozinho. Eu citei Francisco de Assis, mas depois tivemos outros. O próprio Allan Kardec reencarnou com missão específica. Sim, e com boas condições de triunfar. E ele triunfou, ele concluiu a tarefa, cumpriu o combate, cumpriu a tarefa, né? Como diz Paulo. Lutou o bom combate. Então, não podemos incluir Allan Kardec, como podemos incluir o próprio Charles Darwin, na sua área da botânica, da biologia, da antropologia. Ele deu a sua contribuição com outros cientistas, vieram outros depois. Na física veio Planck, veio o próprio Einstein, com suas teorias, a teoria da relatividade, etc. Não é? E a física avançou. Como Newton, lá no século dele, lá no século XVI, também fez a humanidade dar um salto. Alexandre Fleming, com as suas pesquisas sobre os antibióticos, olha que bem ele fez para a humanidade. E nós vamos chegando, depois nas comunicações, a gente vê a locomotiva, e depois nas telecomunicações, o rádio com Marconi, e depois tivemos a televisão, né? A televisão que ontem nós estávamos vendo aí, os 60 anos da TV Globo. A TV fez uma festa enorme. Hoje nós vivemos também num período de fake news espíritas. Isso é uma ignorância total, mas dos espíritas não se pode aceitar isso. O espírita deve ser, por natureza, lúcido, sensato. O codificador era o bom senso encarnado. Por exemplo, há espíritos aí ditando mensagens, entre aspas. Acho que o Brasil agora vai ter uma ruptura institucional neste ano, e novas eleições. Nós teremos um novo golpe dentro do golpe. E então teremos uma liderança aí que vai emergir, e que é o ex-presidente. Ora, eu não creio nessas coisas. De onde vem isso? Como é que pode? Quem é o médium? E quais as bases? Você acha que a nossa doutrina, os espíritos de luz, vão se miscuir nas questões mundanas da política, nos bastidores? Não, nós vamos eleger e levar na cabeça. Nossa, que susto, entrou uma pombinha, uma rolinha aqui dentro de casa. E ela sabe voar muito bem, tanto é que ela foi lá para aquele fio lá da rede elétrica, está lá muito bem. Não era uma bobinha, não. Será que ela veio me dizer, olha, veja lá o que você está falando aí, hein? Veja o que você está falando de errado. Então, vamos retomar o pensamento. As entidades luminosas e espíritos de escola, etc., dizem, a mensagem diz que André Luiz, que ele foi beber em esferas ainda mais altas, numa assembleia, e lá mostraram para eles um monte de símbolos de que agora a nova liderança é esse, que é para o bem, para o progresso da Terra, de gente. Eu peço a você, dirigente espírita, você que tem alguma influência na internet, me ajude e nos ajude a combater essas fake news. São muito bem feitas, o áudio é de uma voz sempre aveludada, meio que na característica dos textos espíritas, o que a inteligência artificial sabe fazer muito bem, mas não deixam de ser apócrifas, mistificadoras, falseadas.
Os espíritos não vão se miscuir aqui na nossa vida mundana, não, de política, onde ocorrem as coisas mais horrendas, que até reviram o nosso estômago. Cinismo, falsidade, interesses pelo poder. De toda. Não, aqui nós vamos ter que fazer no campo do homem, aquilo que é da sua competência, nós vamos ter que fazer o progresso das nossas instituições, aprimorar os nossos instrumentos de transparência para evitar corrupção, fortalecer os órgãos de justiça, os órgãos de legislação e execução, quer dizer, os poderes da República. Nós vamos ter que progredir com civilização, votar melhor. Para isso, precisa educar as pessoas. Pessoas bem educadas também são pessoas bem instruídas, concorda? E de bom senso. E elas vão escolher melhor. E assim nós vamos fazer o nosso progresso. Não adianta dizer, não, vai vir uma força lá de cima, mata o atual presidente e aquele que é a luz vai se sobrepor. Não, não creio nisso. Como também nada de alarmismo apocalíptico com relação à transição planetária. Não. O assunto rende muitas likes, né? Mas não. Vamos deixar os likes para lá e vamos falar o que é preciso dizer. Não, é uma geração que sai, a outra vem, reencarna um luminar. Chico foi, está vindo Emmanuel. Já está até encarnada a informação. Divaldo está aí, com seus 98, doente, acamado. Não ficará conosco eternamente. Ele sabe que vai desencarnar e nós sabemos que ele vai desencarnar. Oremos por ele, a fim de que sua passagem seja leve, tranquila, e que ele receba no mundo espiritual tudo que lhe é de direito, porque ele trabalhou muito, 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 muito por nós, pela doutrina, pelo seu semelhante. Vamos sentir falta dele, mas repor esse vazio, vão preencher, porque virão novos médiuns, novos homens, novos benfeitores, que já estão aí, aliás, estão talvez ainda muito jovens, mas já eles começam a dar mostras do que são, de quem são. Vamos aguardar esses novos avatares da evolução, podemos dizer assim, como tivemos no passado. E no passado recente, quem foi Martin Luther King? Hoje a gente avalia e fala, puxa, que coragem desse homem. Como ele mobilizou todo um povo, toda uma raça. Mandela, na África do Sul, olha o que ele fez, 27 anos preso. E de dentro da cela ele foi pacientemente costurando sua liberdade. E depois não teve nenhum gesto de retaliação aos chamados... aquele grupo da supremacia branca, né, que dominava a África do Sul, seu país, o apartheid. Não, ele veio e falou, não, vamos fazer um governo de coalizão, vamos convocar eleições. Isso é Mandela, Nelson Mandela. Como tivemos um Gandhi um pouco mais atrás, como foi que ele libertou a Índia do jugo britânico, sem violência. E assim será, meus amigos. Nós não vamos fazer o nosso progresso sem esforço. Não vamos, não. Só com muito esforço. Vamos cantar? Hoje eu quero cantar, para terminar e para encerrar nossa live, uma música do meu irmão Sidney. Mais um macaco irracional, nosso parente na evolução. Logo, logo vira gente. Kardec é genial. Kardec é genial.
Kardec é genial. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um. Continua. Eu te espero. Tchau.